da Piedade de volta e você sabia que pode participar do Manhã sugerindo assuntos que gostaria de ver abordados aqui no programa. Além disso, você pode enviar mensagens e perguntas para os nossos convidados pelas nossas redes sociais. E olha só, é fácil demais. São 3 formas simples de você interagir com a gente. E olha só, a primeira delas é pelo Instagram do Manhã da Piedade ou pelo nosso canal do YouTube ou ainda no WhatsApp. O número é o 31 99642 8473. Esses dados estão aqui embaixo no rodapé da tela e você é só entrar em contato que nós estamos esperando a sua participação. E olha só, agora a gente está recebendo aqui no estúdio, né, Vanessa, o Léo Rabelo, que a gente vai falar mais um pouco sobre o método de leitura diferente, o Lectio Divina, também conhecida como leitura orante. E aí o Léo já está aqui no estúdio com a gente, né, Léo? Bom dia, muito obrigado, viu? Bom dia. Uma alegria estar aqui novamente, né, com vocês. Obrigado, Léo. Olha só, mês da Bíblia, setembro já está terminando, né? Mas ainda é comemorado o mês da Bíblia. E para começar falando sobre leitura orante, a gente também é importante falar sobre o mês da Bíblia, né, Léo? Sim, sim. Esse mês da Bíblia, setembro, foi escolhido o mês da Bíblia. A Igreja Católica tem essa tradição de cada mês ser dedicado a um tema específico. Mês que vem, outubro, a gente vai falar sobre as missões e por aí vai, né? O ano inteiro é dedicado sempre um mês a alguma coisa. E a Bíblia, por que o mês da Bíblia? Claro, para a gente dar importância, mas a Bíblia já deve ter essa importância na nossa vida que muitas vezes a gente se esquece. Então, um mês como esse para nos lembrar. E foi escolhido esse mês por conta de São Jerônimo, que é comemorado no dia 30 de setembro. E por que São Jerônimo? Porque ele é que fez a tradução para a língua latina, né? Se hoje nós temos a Bíblia, todos nós temos o acesso à palavra de Deus, é graças a São Jerônimo que traduziu para a língua latina, que foi conhecida como Vulgata, que quer dizer popular, né? Então, a gente celebra o dia dele no dia 30 e aí o mês todo dedicado à palavra de Deus para que a gente possa trazer essa palavra de Deus para a nossa vida. E esse método de oração, a Lectio Divina, também leitura divina, leitura orante, como muitos chamam, é uma maneira da gente aprofundar um pouco mais na palavra de Deus e fazer dela nosso dia a dia. Não é um livro qualquer. Não é. Você não lê a Bíblia, é muito interessante isso, Tiago. Você não lê a Bíblia como um livro qualquer. É a oportunidade de nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, com o autor do nosso lado. O autor é Deus. Deus inspirou os autores, os homens escreveram com inspiração do Espírito Santo, claro. Então, Deus, ele, de certa forma, ele é esse autor e é como, imagina você lendo um livro, você lendo a palavra ali, com o autor do seu lado te auxiliando e te ajudando e trazendo para a nossa vida. Por isso que é muito importante a gente aprofundar e esse método ajuda muito com alguns passos para que a gente aprofunde na palavra de Deus. E, Léo, é muito importante, né, a gente tirar esse tempo, como você nos bem disse, né? Tirar esse tempo para poder interiorizar aquilo que está escrito ali, né? Eu costumo brincar que se a gente está em dúvida em relação a alguma coisa na vida, olha na Bíblia que você vai ter a resposta. E a resposta sempre vem, né? E ter esse momento de meditação, de interiorização mesmo daquilo que está escrito ali é muito importante, principalmente nos dias que a gente vive, né? Exatamente. A gente tem que entender que a nossa relação com Deus é uma relação de amizade. Se você tem uma amizade saudável, essa amizade te faz melhor. Pensa nos amigos que te ajudam na sua caminhada. É tão bom a gente saber que essa amizade nos torna pessoas melhores. E com Deus mais ainda, porque é Deus. Então essa relação de amizade é uma relação de troca. Ele fala, eu falo. Ele me escuta, eu também escuto. E uma maneira da gente escutar o Senhor, existem várias, né, mas uma maneira fortíssima é a Sagrada Escritura. Então essa Sagrada Escritura está ali e isso que você falou, Vanessa, é muito importante. A gente está todos os dias tirar um tempinho, porque se você deseja, você que está em casa assistindo agora, ter uma vida voltada para Deus, o sonho de todo mundo é ter o seu caminho iluminado por Deus. Mas a pessoa quer ter o caminho iluminado por Deus, quer que Deus direcione a sua vida, mas não senta 5 minutos para poder fazer uma oração e para poder ler a palavra de Deus. Então esse é o convite, nesse mês da Bíblia principalmente, faça da Bíblia a sua amiga, não faça como muitas pessoas falam, que existem algumas Bíblias que as pessoas que têm cheiro de desodorante porque anda debaixo do braço, e outras que têm cheiro de poeira porque está sempre aberta lá e nunca é lida. Mas não é assim que é para ser feito na nossa vida. A palavra de Deus é para ser lida todos os dias. Pega lá a sua Bíblia, se você quiser, marca nela. E é importante tirar um tempo todo dia. Nós não estamos falando de 1 hora por dia, não. Quem sabe 15 minutinhos todos os dias, você consegue ler 2, 3 capítulos ali. Se você fizer isso todo dia, em 2, 3 anos, você já leu a Bíblia inteira.
né? E como isso vai nos ajudar na nossa caminhada a conhecer mais a palavra de Deus. E é por isso que eu gosto muito desse método de leitura da palavra, que é a Lexio Divina, que nos traz uns passos para que a gente não leia de qualquer maneira. Porque tem gente que tem mania de pegar, e isso a gente vê muito na internet, não sei se você que está em casa já viu, a pessoa coloca um versículo bíblico, põe uma foto bonita de uma paisagem, um versículo bíblico embaixo. Que bonito, é bacana isso, mas será que a pessoa realmente está buscando viver aquele versículo bíblico? Porque se a palavra não for vivida, ela não tem sentido na minha vida, né? Então, é importante a gente aprofundar e não ler um texto fora de contexto. Sim. Tem um ditado que diz: texto fora de contexto é pretexto. Eu posso usar qualquer pedacinho da Bíblia para poder corroborar com uma coisa boa ou uma coisa ruim na minha vida. Então eu tenho que entender o contexto e a Lexio Divina nos ajuda nisso. Você já quer que eu já explique como é que é a Lexio Divina? Vamos aproveitar e já falar como que é, né, a prática da leitura orante. A Lexio Divina ela surgiu há muitos anos, desde o começo da nossa igreja, ela já é tida assim, mas um monge chamado Guido, ele que meio que catalogou, ele mesmo que criou esses passos que ele chamava de 4 degraus. São 4 degraus que nos ajudam a chegar, né? Ele diz que essa escada tem 4 degraus e, apesar de serem só 4, eles nos levam até o céu. E é muito bonito porque ele criou, então, o que a gente chama de leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então, são 4 passos, guarda aí. Leitura, meditação, oração e contemplação. Então, cada um desses 4 passos tem uma pergunta. E é essa pergunta que é fundamental. Primeiro, leitura. O que o texto diz? Não é para já começar rezando, não, eu achei isso. Não é o que você achou, é o que o texto de fato diz. Então você vai ler de novo, né? E vai pensando aquilo que... Tenta ver o ambiente, o que está acontecendo, que horário que aconteceu aquilo, quando é que Jesus falou naquele trecho do Evangelho, era de manhã, era de tarde, era de noite, para quem que ele estava falando. Tenta entrar na cena. Tem pessoas que fazem uma experiência tão profunda da leitura que elas se sentem como se estivessem ali, por exemplo, no Sermão da Montanha, ouvindo Jesus, quase que escutam a palavra. Tem gente que relata de tão profundo que até consegue sentir, de repente, um cheiro do ambiente. É muito bonito isso, é entrar. Então, primeira pergunta, o que o texto diz? De repente, uma fala que Jesus disse, ele também disse em outro lugar. Tenta fazer um estudo nesse sentido. Por isso que é importante também, quando a gente for fazer a leitura da Bíblia, neste método, ter um caderninho do lado, anota. Porque Deus nos fala, eu costumo dizer que Ele nos fala como se fosse um quebra-cabeça. Hoje fala um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. E no final, quando você junta tudo, você fala, puxa, é mesmo, olha quanta coisa Deus já me disse através da palavra. E aí a segunda pergunta, que é a meditação, né? A segunda pergunta é o que o texto me diz. Tem uma grande diferença entre o texto diz e o texto me diz. Não sei se você já teve a oportunidade, Vanessa, de ler a Bíblia. Parece que tem um versículo que faz assim, tão salta. Parece que ele brilha. Parece que Por quê? Porque aquilo está dizendo para você hoje. Pode ser que amanhã você leia o mesmo texto e Deus te fale outra coisa, porque Deus faz novas todas as coisas, como dizem em Apocalipse. Deus nunca se repete. É possível que a gente leia o mesmo trecho bíblico por anos e cada dia Deus nos fale de uma maneira diferente. Isso é muito lindo, é a palavra de Deus, é a graça de Deus. Então, o que o texto me diz, a segunda pergunta nos fala. O que ele está me dizendo hoje? Vamos dar um exemplo, tá? Aquele trecho que os amigos levam um paralítico até Jesus e descem ele por cima do telhado. O que isso quer dizer para mim? De repente está me falando a respeito dos amigos que me levam a Jesus. Ou de repente está falando do esforço de ir até Jesus. E de repente está falando daquele momento Jesus fala seus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus não curou ele de imediato, disse que seus pecados são perdoados. Ou seja, isso é mais importante do que a própria cura. Então, quem sabe eu não preciso curar o meu coração ao invés de uma cura física, de uma enfermidade. Tudo isso eu estou dando exemplos que Deus pode estar nos falando, né? E, dando esse exemplo, a gente parte para um terceiro momento, que é a oração. Aí que é o bonito, porque a Bíblia nos leva a orar. E a pergunta do terceiro passo da Lexio Divina é o que eu digo ao texto, ou uma segunda opção que algumas pessoas gostam, o que eu digo a Deus baseado no que eu vi no texto. É por isso que, abrindo um parênteses, dentro da liturgia católica, na missa, o ambão, ele representa ali a mesa da palavra. Ele é a mesa da palavra. E no ambão é feito o quê? As leituras da palavra, é feito a homilia
E é feito também a oração da Assembleia. A oração da Assembleia é feita do ambão, por quê? Porque ela também é considerada a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus me leva a fazer a oração da Assembleia, me leva a orar. Então, eu faço a minha oração diante, voltando ao exemplo que eu dei, né? O exemplo daquele trecho do Evangelho, dos amigos que levam a Jesus, eu começo a pensar na minha oração, Senhor, me dê amigos que me levem a Deus, né? Que eu me esforce. Eles se esforçaram, os caras abriram o telhado para descer com cordas. Imagina o quão difícil não foi isso, né? Então, eu começo a pensar, Senhor, que eu me esforce. Será que eu tenho me esforçado? Então, a palavra de Deus, ela nos incomoda positivamente. E se não incomodar, algo está errado. Então, me incomoda ser uma pessoa melhor a partir da minha oração. Aí eu vou rezando, Senhor, que eu possa te buscar mais, que eu possa querer ter meu coração curado, os meus pecados perdoados, enfim, baseado nesse trecho de hoje. E cada dia o Senhor vai te falar de uma maneira diferente. Isso é muito bonito, que é a oração, que é fruto, como eu dizia, né, um diálogo. É um diálogo entre eu e Deus. Deus falou através da palavra, eu ouvi. Agora é a hora de eu falar. Não adianta, não é só Deus que fala e não sou só eu que falo. Tem gente que só fala, não para um minuto para poder ouvir a Deus, né? Verdade. E é muito importante a gente ouvir e também falar. É uma conversa. Deus é o seu amigo, é o seu melhor amigo. Converse com Ele, seja sincero e conta as suas coisas mais íntimas, coisas que de repente você não conta para ninguém a partir da palavra. Aí que é bonito. A minha oração não vai ser da minha cabeça. A minha oração vai ser inspirada pela palavra de Deus. E aí eu vou ter uma oração conduzida por Deus. Claro que essa oração tem tudo para dar certo, porque é uma oração conduzida por Deus. É importante, Léo, a gente ter em mente que a palavra de Deus, a palavra é viva, né? Exatamente. A gente tem que ter essa relação, né? Saber que Deus está ali, está aqui, está em todo momento, a todo momento do nosso lado, e o que Ele quer é o melhor, é um pai querendo o melhor para o seu filho. E quando a gente apresenta, né, nossos desejos, nossos anseios, nossos medos ao nosso Pai, o que Ele vai querer fazer é nos proteger. E aí, pela palavra, pela Bíblia, Ele vai conseguir se comunicar. É detalhe, né, Léo? É a gente estar com o coração e com os ouvidos atentos a conseguir escutar e perceber esses detalhes com que Deus se comunica com a gente. Só né? emendando a pergunta da Vanessa, muita gente tem o costume de pegar, eu estou passando por um problema, por uma aflição, vou abrir a Bíblia e tiro um versículo, um salmo. Como que é isso também, assim, né? A Vanessa falou da relação de Deus, né? Da nossa vida com Deus, com a leitura da Bíblia. Esses casos, né? Que a gente abre a Bíblia, tira um salmo, tira um versículo, ele também pode ser considerado um método de leitura orante ou não é muito recomendado ser feito? Leitura orante não é, Tiago, mas isso é interessante, porque assim, eu acredito que Deus nos fala em todos os momentos. Eu estou aqui no programa com vocês, uma fala sua, um sorriso seu, um abraço, um amigo que eu encontro, o amigo que está aqui atrás da câmera, isso é Deus falando o tempo todo. Então Deus nos fala nesse sentido. A gente só tem que tomar cuidado porque o que nós não podemos ter é uma leitura fundamentalista da Bíblia. A nossa leitura tem que ser toda dentro de um contexto. Então, às vezes, quando alguém pega um versículo simplesmente abrindo aleatoriamente como se fosse uma roleta, ou então como se fosse aquele periquito que fica lá e tira o negocinho assim, do realengo ali que fala, isso tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma espécie de amuleto, né? Vamos ver que vira como se você estivesse consultando o horóscopo, e não é assim. Mas claro que pode ser que Deus te fale dessa maneira sim. Eu tenho até uma brincadeira que a gente fala, né? A pessoa está assim, deixa eu ver o que Deus me fala, o que é que Deus me fala, o que eu tenho que fazer. Aí ele abre lá e fala assim, Judas suicidou. Aí ele fala, ai meu Deus, não, isso não é para mim. Aí ele vai mudar, e aí ele vai lá e olha outra, vai tu e faça o mesmo. Aí eu falei, não, isso não é para mim. Vai abrir, aí tenta outra e acha lá. O que tens a fazer, faça sem demora. Meu Deus! Então tem que tomar cuidado, porque não é dessa maneira. Se você é uma pessoa de oração, que está sempre ouvindo a Deus, aquilo que a Vanessa estava falando também em relação a buscar a palavra do Senhor, eu preciso entender Deus me falando o tempo todo. Eu só vou entender se eu conhecer a voz dele. Como é que eu vou conhecer a voz dele? Convivendo. Então não existe intimidade com Deus sem prática e sem tempo gasto. A gente não brinca que para ser amigo de alguém a gente tem que comer 1 quilo de sal, ou seja, eu preciso conviver. E com Deus a mesma coisa. Eu costumo dizer que ninguém é bom naquilo que não é frequente. Nós só seremos bons naquilo que formos frequentes. E se eu for frequente na oração, eu vou ouvir Deus me falando sempre. É no irmão que sofre, é na palavra de Deus, claro, na missa, em todos os lugares. Então,
eu respondendo a sua pergunta, acho que pode ser possível como confirmação. Se eu já estou sentindo algo, aí de repente aquilo que eu abri ali me confirmou algo, mas não tome aquilo como regra. Deus está me falando isso. Um amigo meu uma vez me ligou e disse: Léo, reza para mim que eu sei que você é um cara de oração e pergunta para Deus se é sim ou não. Eu falei, mas sim ou não o quê? Não vou te falar não, você só pergunta se é sim ou não. Eu falei, você não vai funcionar essa oração assim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa muito mágica de achar que vai ser dessa maneira, né? Léo, é um assunto assim que rende várias e várias entrevistas. Ó, falta o último ponto, hein? Antes da gente terminar. Então vamos fazer o seguinte, você volta para falar só sobre esse último ponto numa próxima semana, Tudo porque bem. a gente está com um tempo bem corridinho, mas a gente quer aprender mais sobre Só para esse resumir, assunto. o último ponto é a contemplação, é o que Deus faz na minha vida a partir da minha oração. Perfeito. Obrigado, Léo, mais uma vez, Léo. muito obrigado. Deus obrigada, abençoe, gente. viu? Obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai falar sobre comportamento. A gente volta já já.